vocês estão? Tudo bem? Bom, hoje nós estamos partindo para a aula 2, The Passive Voice, okay, second class. So, we're gonna study passive voice with modal verbs. Então, a gente vai estar estudando a voz passiva com modal verbs. Aqui a gente vai relembrar um exemplo de passiva, né? Então, white penguins attacked my sister. Os pinguins selvagens atacaram minha irmã. My sister was attacked by wild penguins. Então, minha irmã foi atacada por pinguins selvagens. Então, o que aconteceu aqui, né? Houve a inversão do quem era sujeito aqui, white penguins, virou aqui agente da passiva, né, by white penguins, e quem era objeto, tá errado aqui, ó, é objeto, não subject, object. Quem era o objeto vem aqui para o início da frase, vira sujeito, lembra? A gente fazia aquela inversão. E aqui a gente usava o to be plus past participle, né, o particípio passado, né, então foi atacado. Então, aqui, ó, só para relembrá-los, essa era a formação da passiva básica, né? To be, conjugado de acordo com o verbo da oração principal. Então, se o verbo na oração principal, na voz ativa, estava no presente, to be deve ser conjugado no presente, na voz passiva. Então, se eu falo assim, she buys an ice cream. An ice cream is bought, tá? Então, to be vai para o presente, is. E o verbo buys, né, vai para o particípio passado, que é a nossa terceira coluna dos verbos irregulares. Neste caso, que o verbo buy ele é irregular, então fica bought, tá? Então, só para relembrá-los aí, ok? Vamos lá. Passive with modal verbs. Então, a voz passiva agora com os verbos modais. Para quem não lembra dos modal verbs, lembra? Can, the past form of can, could, may, the past form of may, might, must, the past form of must, had, to, should, the similar form of should, oughta, yeah. Então, deveria, né? Recomendação. Então, os modais, can, could, may, might, must, should e por aí vai, tá? Depois tem uma aula lá só sobre modal verbs, para quem não se lembra, dá uma assistida na aula, tá? Para ficar mais fácil para vocês. Então, o que vai mudar para a gente aqui, ó, na formação? Percebe que daqui para cá tá igual, ó. Só que eu vou manter o modal que já estava na voz ativa. Então, eu mantenho o modal e sigo com o acréscimo da formação de passivo. Ó. Então, modal verb plus be plus past participle, tá? Então, o modal mais o verbo to be e o particípio passado. Então, vamos entender aqui no exemplo, ó. You should read the book. You should read the book. Você deveria ler o livro. Então, eu tenho aqui, ó, should, que é um modal verb, que nos indica recommendation, advice, né? Mais o verbinho, ó. Então, o should dando a mão para um verbinho sem to. Deveria ler. Quando eu jogo para a passiva, vai manter aquelas inversões que a gente já conversou. Quem era objeto vem para cá e vira sujeito. Quem era sujeito vai para o final da oração seguido do by e vira agente da passiva. E aqui no miolo, ó, a gente vai ter o modal verb, mais o be, ó, acrescentei o be e peguei esse verbinho aqui, ó, e joguei no particípio passado. Como ele é um verbo irregular, então vai mudar só a forma de eu pronunciar. Ele é read no infinitivo, read no passado e read no particípio passado. Então, the book should be read by you. Você deveria ler o livro deveria ser lido por você, ok? Muito fácil, né, pessoal? Então, é só depois do modal, seja ele can, could, may, might, must, acrescenta o be e pega o verbinho que estava lá na ativa e joga ele para o particípio passado. Lembrando que se for regular, a gente acrescenta de
ED ou IED? Remember, love, loved, work, worked, cry, cried. Se ele for irregular, né, a gente consulta a lista dos verbos irregulares lá na terceira coluna e copia, tá? Como é o caso aqui do nosso verbo. Então, read, 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 ok? Agora tem um outro tópico interessante para nós abordarmos aqui, que é sobre o unknown or unimportant subject. Então, quando o meu sujeito ele não for importante ou até mesmo desconhecido. Então, vale a pena eu utilizar, né, esse sujeito. When the action is unknown or unimportant, we cannot say who or what causes the action. Então, olha, quando a minha ação, né, ela for desconhecida ou não importante, nós não podemos, não precisamos falar quem o que causou a ação. Vamos entender o exemplo aqui então, ó. Children will open the presents on Christmas Day. As crianças abrirão os presentes no dia de Natal. Tá, quem abrirão os presentes? As crianças, sujeito, lembra? Primeiro eu acho o verbo é o divisor de águas, o coração da nossa frase, quem está antes é o sujeito. Então, quem abrirão? As crianças abrirão. As crianças abrirão o quê? Perguntei depois do verbo, descobri o objeto, elas abrirão os presentes. Quando que elas abrirão? No Natal. Então, quando aqui não responde à pergunta o que, então não é objeto, tá? É advérbio. Aí eu escrevi mulata, depois eu vou explicar um pouquinho melhor o que significa essa mulata para vocês, tá? Então, vamos esquecer da mulata por enquanto, deixar ela aqui no cantinho e vamos fazer a voz passiva com esses elementos aqui, ó. Então, children will open the presents. The presents will be opened by children. Os presentes serão abertos pelas crianças. Então, the presents era o meu objeto, virou sujeito. O meu sujeito foi lá para o final da frase, virou agente da passiva. Ó, coloco by e daí eu coloco ele, certo? Aqui eu apliquei a regra, né? Will, que também pode ser considerado modal verb, dependendo de algumas gramáticas, em outras eles consideram simple future. Então, o meu modal verb will, mais o be e mais o verbo aqui, ó, regular, eu fui lá e acrescentei ed nele, né? Então, the presents will be opened by the children, by children. E a mulata? A mulata, galera, guarda assim, ó, não mexe com ela. Se ela apareceu na oração, deixa ela no mesmo lugarzinho que ela estava. Então, você realiza toda essa inversão que nós fizemos e aí você só copia, transfere a mulata para cá, ó, tá? Do mesmo jeitinho que estava. Então, os presentes serão abertos pelas crianças quando? No dia de Natal, ok? Mas quem que é a mulata, professora? A mulata são os advérbios de modo, lugar e tempo. A gente usou essa palavra mulata para que vocês se lembrassem mais rapidamente de que quando tem esse elemento na oração, não há necessidade, né, de juntar com o objeto, de fazer uma confusão. Bom, pessoal, agora que a gente já entendeu um pouco da mulata, vamos percebê-la então aqui num exemplo prático. They bought a silk dress at the store last week. Eles compraram um vestido de seda na loja semana passada. Primeira coisa que nós devemos fazer aqui é encontrar o verbo, porque ele é o coração da nossa frase. Então, aqui, ó, comprou, né? Eles compraram, they bought. Quem tá antes é meu sujeito. Então, eles compraram. Compraram o quê? Um vestido de seda. O quê? Perguntei para o verbo. Compraram o quê? Um vestido de seda. Então, eu encontrei o objeto. Que tipo de vestido?
tá? Vai ser o meu adjetivo. O silk dress é meu adjetivo. Já no caso aqui se eu falasse um vestido de seda, ela costurou um vestido de seda muito bem, esse muito bem seria um advérbio de modo, tá? Foi como ela fez aquele vestido, ok? Então aqui, ó, o que eles compraram? Um vestido de seda. Onde? Place. Na loja. É the store. Quando? Last week. Semana passada, tá? Então, esses dois últimos elementos aqui, a nossa mulata, que é o advérbio de tempo, o advérbio de lugar, nós não podemos mexer. Então, a mulata vai ficar nesse cantinho. Vocês vão fazer a alteração, né, passar da ativa para a passiva com esse pedacinho aqui. Então, feita a transição, né, de quem era objeto, vira sujeito, quem era sujeito, vira agente da passiva, e aí você põe aquela transformação do verbo, que a regra da passiva é to be mais particípio. Feita essa modificação, as alterações dos termos, a alteração da conjugação verbal, você complementa a frase aqui copiando, transferindo a mulata para o final, onde ela estava, tá? Por isso que vocês não mexem com a mulata. Se ela está no início, você deixa no início. Se está aqui entre o verbo e o verbo auxiliar, também você copia. Se está no final, você só transfere, ok? Então, eu vou esperar vocês copiarem essa frase lá e mandar para mim a resposta de como ficaria a passiva dessa frase, ok?